Bom, no vídeo anterior eu ensinei o que era a NAF e como calcular ela. Agora eu vou mostrar uma maneira alternativa de calcular a necessidade de aporte financeiro. Essa maneira alternativa é através de uma fórmula que tem essa carinha aqui. Ela é ativo sobre receita vezes a variação da receita, menos o passivo variável sobre a receita vezes a variação dela, menos margem líquida vezes receita projetada vezes a taxa de retenção. Então, vamos separar essa fórmula em 3 partes para a gente poder entender melhor por que é essa fórmula. A gente tem aqui, a primeira parte é ativo sobre receita vezes a variação da receita. A segunda é passivo variável sobre receita vezes a variação da receita. E a terceira é a margem líquida vezes a receita projetada vezes a taxa de retenção. Então, vamos olhar bem a fundo esses 3 componentes aqui da fórmula. Então, a gente tem aqui ativo sobre receita vezes a variação da receita. Se a gente abrir essa variação da receita, ela nada mais é do que a receita antiga, né, vezes a projeção. Então, a gente tem aqui ativo sobre receita vezes projeção. Se a gente cortar aqui a receita com a receita, a gente vai ter o aumento do ativo. Então, fazendo ativo vezes a projeção, que no final é isso que a gente está fazendo, a gente vê nesse componente temos o aumento do ativo. No nosso segundo, a gente tem passivo variável sobre a receita vezes a variação da receita. Esse passivo variável, ele é a conta do passivo que varia com as vendas, que normalmente é o passivo circulante. Então, fornecedores, contas a receber, tudo isso, contas a pagar, tudo isso são contas do passivo que variam com as vendas, com o aumento da receita. E aí, então, seguindo a mesma ideia que a gente fez aqui do ativo, essa partezinha aqui mostra o aumento do passivo variável. Então, a gente tem aqui, primeiro, o aumento do ativo e, segundo, o aumento do passivo variável. O nosso terceiro componente é a margem líquida vezes a receita projetada vezes a taxa de retenção. Como a margem líquida ela é constante, a gente tem, então, que a margem líquida vezes a receita projetada, que é essa partezinha aqui, ela é igual ao lucro líquido projetado. Por quê? A margem líquida ela é receita projetada sobre lucro líquido projetado. Então, passando o lucro líquido para cá e a margem líquida para cá, a gente tem que a margem líquida vezes a receita projetada é igual ao lucro líquido projetado. Com isso, a gente tem, então, que a gente está fazendo o quê? A gente está pegando o lucro líquido projetado e está multiplicando pela taxa de retenção, que a gente considera sempre constante. Então, fazendo o lucro líquido projetado vezes a taxa de retenção, que é a quantidade, é a parte do lucro líquido que vai para as reservas, a gente tem aqui a variação da reserva que a gente acha que vai ter. Então, a variação da reserva projetada. E aí, com isso, a gente sabe que essa variação da reserva projetada vai para o balanço patrimonial no patrimônio líquido. Então, a gente tem que essa terceira parte, ele é o aumento do patrimônio líquido. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o aumento do ativo, que é essa partezinha em verde, menos o aumento do passivo variável, que é essa partezinha em azul, menos o aumento do PL, que é a partezinha em laranja. Ou seja, isso é a diferença entre o aumento do ativo e o aumento do passivo e do patrimônio líquido, que é justamente que é justamente a definição da ANAF. Então, essa fórmula, ela faz, que parece enorme e super complicada, ela simplesmente pega a diferença entre o aumento do ativo e o aumento do passivo e do patrimônio líquido para achar a ANAF.